Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao programa Mulheres à Frente, uma iniciativa da Frente Parlamentar das Mulheres da Câmara Municipal de Natal. E hoje debateremos o Agosto Lilás, a Lei Maria da Penha, que completa 17 anos, que é um tema sugerido pela vereadora Júlia Arruda. Novamente aqui conosco, obrigada pela participação. Olá, Mara. Olá, Mariana. Olá, os telespectadores da TV Câmara. É um prazer estarmos agora dando início à segunda temporada do programa Mulheres à Frente. Essa iniciativa que foi consolidada no primeiro semestre através da mobilização das vereadoras que compõem a Câmara Municipal de Natal, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres. Mais uma vez, reiterar o nosso agradecimento a todos que fazem a TV Câmara por ter inserido um programa que dialogue com as mulheres para as mulheres, né? E para toda a sociedade, né? Toda a população que vai ter a oportunidade de acompanhar essa segunda temporada, que foi realizada, que foi pensada com muito carinho, com muita atenção, e dando início nesse mês alusivo à conscientização pelo fim da violência contra as mulheres com Agosto Lilás. Então, essa é uma lei que nacionalmente já tem aí tomado conta, né, do calendário oficial de atividades. É o mês que evidenciamos, no dia 7 de agosto, a celebração de uma importante conquista na defesa dos direitos das mulheres, que é a Lei Maria da Penha, que é um marco legal na defesa e garantia dos direitos das mulheres, que a doutora Mariana vai poder detalhar um pouco mais. E desde 2019 nós conseguimos instituir através de um projeto de lei aqui na Câmara, e que Natal tem e conta com o Agosto Lilás inserido no calendário oficial de eventos do município de Natal. Inclusive, nessa última semana também teve a abertura oficial na Prefeitura de Natal. Então, a Prefeitura, mais um ano, adere a essa campanha para que a gente possa ocupar as telas, ocupar as redes, ocupar as ruas, mostrando que, infelizmente, a violência contra as mulheres é uma realidade e que a gente precisa da união de toda a população para poder enfrentar. Então, nada melhor do que dar esse início desse Agosto Lilás, né, da segunda temporada, com esse tema e dizendo também que essa edição, né, do Agosto vai ser uma edição especial, onde todas as vereadoras vão poder participar, trazer os seus recortes, né, trazer a necessidade e a importância dessa discussão, e fico feliz, tá? Mais um ano, mais um semestre aqui dando início a esse programa. E aqui conosco, Mariana de Siqueira, advogada, professora, doutora em Direito, já veio com a roupa, né, sinalizando o tema do nosso programa. Seja bem-vinda à TV Câmara Natal. Obrigada pelo convite. Como advogada e professora, pesquisadora do tema, é sempre motivo de muita alegria poder ocupar outros espaços para dialogar sobre assuntos tão importantes como esse do enfrentamento à violência contra mulheres. Então, sou toda gratidão pela oportunidade de estar aqui e sim, já vim a caráter, né, simbolizando o que representa esse mês, que é o mês do Agosto Lilás. Quais os avanços que vocês duas acham que conquistamos com os 17 anos de Lei Maria da Penha e qual a importância de sempre manter esse diálogo do Agosto Lilás por todos os outros meses do ano? A Lei Maria da Penha, ela veio para simbolizar, né, infelizmente, através de um fato real, de uma vítima real, que é Maria da Penha, que ficou paraplégica, né, devido a uma agressão, um tiro que recebeu do seu ex-companheiro. E Maria da Penha, ela transformou o seu luto em uma grande luta de mobilização, e foi uma legislação que foi construída às várias mãos. Eu lembro, na oportunidade, vários coletivos, vários conselhos, várias entidades que se mobilizaram para trazer a sua contribuição para que essa lei pudesse traduzir o que, infelizmente, a gente sempre tem figurado aí como um dos países que mais comete violência contra as mulheres. E, através dessa grande mobilização social, hoje temos uma lei extremamente avançada, é uma das 3 leis, se eu não me engano, as 3 leis mais bem avaliadas em todo o mundo no que se refere à legislação para atender os direitos das mulheres, mas a gente sabe que 17 anos depois a gente precisa também fazer uma avaliação, né, do que ainda temos que conquistar, dos desafios, né, dos entraves para essa legislação se consagrar mesmo, se caracterizar uma lei que realmente faz com que a mulher tenha sua vida resguardada, e a gente sabe que é uma situação que diz respeito a todos nós. Sim. Ao parlamento, para fiscalizar e acompanhar essa lei,
há uma TV Câmara para fazer a divulgação, há os órgãos de controle para fazer com que os agressores sejam devidamente responsabilizados e punidos, né? Então, e a consciência coletiva mesmo da população. A gente terá esse machismo que ainda é tão enraizado, ainda é tão forte na nossa sociedade. Então, momentos como esse só vêm a chegar à população, que muitas vezes as mulheres não sabem que estão em situação de violência, ou muitas vezes sabem e não sabem aonde recorrer, a quem recorrer. E as mulheres têm que saber que elas não estão só, que elas contam com a rede de apoio. Né, doutora Mariana? Isso, exatamente. Eu estava aqui refletindo, ao longo desse processo de resposta da vereadora Júlia, sobre os avanços da Lei Maria da Penha nos últimos anos, né? E me veio aqui uma constatação que, para mim, é bem interessante, que eu acho que é um primeiro grande ganho dessa legislação. Fazer com que a sociedade revisite a ideia de violência ocorrida no ambiente doméstico. Não sei vocês duas, mas eu cresci ouvindo um dito popular que era mais ou menos o seguinte: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E a cultura, no contexto desse dito popular, era muito a de fazer de conta que realmente não estava ouvindo a briga na casa ao lado, que não sabia o que acontecia, era um tabu, era feio, era equivocado e intervir. A Lei Maria da Penha, ao longo desses 17 anos de existência, conseguiu revisitar isso, pelo menos na minha interpretação, porque hoje a gente entende na sociedade que a gente mete a colher, chama a Patrulha Maria da Penha, chama a delegacia, o sistema de justiça, então passou a ser... E salva a vida das mulheres. E salva a vida das mulheres. Passou a ser algo realmente repudiado, sim, algo que é interpretado como equivocado, ainda que a gente saiba pelos dados que segue acontecendo em alguma medida. Mas no senso coletivo, violência doméstica agora é entendido como algo equivocado, na verdade, como algo criminoso. Então, eu entendo que essa modificação cultural é um primeiro avanço muito importante, realmente, para a nossa sociedade. E eu gostaria de destacar outros dois. A institucionalização de espaços financiados pelo poder público para acolher essa mulher numa situação de violência, para investigar esse crime, que é o crime de violência, para movimentar o processo judicial e responsabilizar o agressor. Então, termos instituições públicas com essa vocação e essa competência específica, para mim, também é um avanço. O judiciário, né, com recorte específico para esse atendimento. E a Lei Maria da Penha é, sim, uma lei de responsabilização do agressor e de proteção da vida da mulher, mas é também uma lei de política pública para a equidade de gênero e para que a gente, no longo prazo, talvez, não tenha tanto, não nos deparemos tanto assim com esses números que assustam a respeito da prática da violência doméstica. Eu acho sempre muito importante ressaltar essa perspectiva de política pública para que a gente não caia na ideia de que é suficiente parar a movimentação e a luta no contexto da responsabilização do agressor. Responsabilizar é importantíssimo. Sim. Isso protege aquela mulher especificamente vítima de violência. Mas a gente deseja, no longo prazo, não conviver mais com situações dessa ordem. E, para isso, falar sobre as políticas públicas de prevenção a esse tipo de situação e de busca da equidade, eu acho que é algo fundamental. E a lei tem esse pedacinho, às vezes, esquecido também. Então, eu destacaria, acho que esses 3 grandes avanços iniciais dessa legislação, nessa temática de proteção às mulheres, responsabilização dos agressores e de busca por um futuro mais equitativo. E, na sua opinião, o que é que precisaria ser reformulado, modernizado, ver a atual situação e atualizar a lei, né? Olha, eu acho que a Lei Maria da Penha, da sua publicação até aqui, passou por significativos processos de atualização, o que é fantástico. Muita gente, quando vê esse processo histórico de atualização, chega à conclusão equivocada de que a lei talvez não fosse tão perfeita assim. Não é disso que se trata. É natural do direito, é inerente ao direito e à legislação. A dinâmica da vida. A dinâmica mesmo, né? da vida. A gente percebe, fizemos uma previsão nesse sentido, mas agora, na prática, a gente entendeu que é melhor que seja assim. Então, esses processos de atualização foram fantásticos, foram incríveis. Uma vez que eu os considere dessa forma, né, foram incríveis, excelentes, isso não significa que eles não são mais necessários. Penso que a gente precisa seguir avançando nesse aperfeiçoamento. Algo que hoje em dia chama muito minha atenção é isso realmente da educação para a equidade. Eu sinto necessidade, enquanto cidadã, independente da advogada, né, independente da professora pesquisadora, de enxergar em mais espaços, de forma multidirecional, capilarizada, não só no ambiente escolar sim, mas em outros lugares, instituições públicas e privadas, por exemplo, políticas de equidade.
para que a gente possa realmente introjetar uma cultura de respeito à mulher. Porque a dificuldade em vivermos uma sociedade mais equitativa perpassa pela forma histórica de visualização do que é esse sujeito feminino. Não é? Então, eu realmente entendo que no longo prazo, e eu sei que é doloroso, porque é medida de longo prazo, né, demora para que ela mostre os resultados para a sociedade, a gente precisa realmente trabalhar essa questão equitativa. No curto prazo, eu entendo que ter mais delegacias especializadas permitir uma comunicação melhor dos processos que estão na vara de família, com os processos que envolvem a Lei Maria da Penha, qualificar a importância da educação. As equipes que lidam com essas mulheres que são mulheres agredidas, melhorar, vou ficar aqui falando várias... É importante a gente fazer essa... Melhorar o destino de orçamento, Sim. porque a gente fica falando de direitos, falando de infraestrutura, e como o orçamento destaca verba para a efetividade dessas políticas. Sim. Não é tão interessante que a gente tem um monte de legislação prevendo direitos e instrumentos, mas que não se entregue o orçamento que é necessário para fazer com que isso ganhe vida de maneira satisfatória. E para eu não falar muito mais assim, a respeito disso, né, porque a empolgação aqui foi grande, já que a ideia é pensar sem limites, né, sobre o aperfeiçoamento desse sistema, eu acho que interiorizar muitas dessas políticas, porque a gente que está na capital, eu moro na capital, a gente sente que está ruim do jeito que está. Tipo, não está bom. E eu sempre que tenho esse sentimento, me pergunto como se sente a mulher que vive numa cidade de interior, bem distante da capital, com ainda menos recursos, ainda menos infraestrutura de acolhimento e proteção. Então, penso também que interiorizar é algo bem importante. A doutora Mariana foi muito feliz na sua avaliação, onde ela trouxe aí pontos extremamente importantes e essenciais desse resgate ao longo desses 17 anos e o que é que temos para enfrentar nesse aperfeiçoamento para que, de fato, a lei cumpra o seu papel, que é exatamente resguardar a vida dessas mulheres. A gente sabe que ao longo desses anos também, alguns instrumentos, alguns equipamentos foram colocados em prática através desse diálogo, dessa mobilização da sociedade, da necessidade, por exemplo. A gente sabe que uma das grandes conquistas da Lei Maria da Penha é a medida protetiva de urgência, que vai fazer com que, através de uma decisão judicial, aquele homem, aquele agressor, não se reaproxime da vítima, né, para não revitimizar essa mulher. Mas, infelizmente, muitos insistem em descumprir. Muitos insistem em burlar essa decisão e muitos, infelizmente, revitimizam essa mulher e muitos vão lá, infelizmente, tiram a vida dessas mulheres. Mas a gente sabe que, eu não sei o número exato, mas eu sempre fico atenta às falas da doutora Érica, ela disse que 90% a 95% das medidas protetivas, elas são auto-aplicáveis. Aquele agressor, ele não descumpre a decisão judicial. E nesse percentual, que por mais que seja pouco, mas há um percentual do descumprimento, aí sim que a gente tem que usar esses artifícios. E um deles é a Patrulha Maria da Penha, que foi através desse grupo formado através da Polícia Militar ou da Guarda Municipal de Natal. Uma luta sua, inclusive. Aqui em Natal, eu tenho a satisfação de ter sido a autora da lei, que instituiu a patrulha para qualificar um efetivo da Guarda Municipal de Natal para acompanhar essas mulheres que, por decisão judicial, estão em benefício da medida protetiva de urgência, aqueles casos mais críticos mesmo, e que precisa ter o acompanhamento. Então, aquela guarda, ele vai acompanhar sistematicamente essa mulher, vai acompanhar ela ao trabalho, acompanhar ela para que ela possa ter um mínimo de segurança para poder... E eles são capacitados, os profissionais que atuam na patrulha, sim, eles passam por uma capacitação formação, e uma reformulação da capacitação. Perfeito. Exatamente. E é um dos pontos que precisam ser aperfeiçoados, é a qualificação e a capacitação desses agentes, operadores de segurança, da Unidade Básica de Saúde. É inadmissível a gente escutar ainda, infelizmente, relatos, mulheres que são vítimas de violência, procuram, por exemplo, uma delegacia e algum responsável lá, não sei de não, mas você gosta de apanhar. Isso é inadmissível, isso a gente escuta. Eu tive a oportunidade de, o ano passado, receber o convite da governadora e ter sido secretária de Estado por 10 meses, né? Então, tive a oportunidade de acompanhar essas mulheres que estão nesses municípios mais longínquos, que não têm uma rede de proteção tão articulada, que não tem uma delegacia, que não tem um conselho municipal de mulheres, né? Então, que não tem uma rede preparada e fortalecida.
Então, a gente sabe que é um desafio essa interiorização, é um desafio fazer chegar. Então, a gente conseguiu, através do nosso trabalho na Sergipe, reativar o ônibus Lilás, levando a Ouvidoria de Direitos Humanos, levando representantes do ITEP, representantes da área de saúde, levando Maria da Penha às escolas, que a gente tem que ocupar assim, esses espaços. Então, hoje, temos uma secretaria que pense na política pública da mulher, municipal, estadual, que tem a previsão orçamentária, porque de nada adianta ser uma secretaria que historicamente sempre foi assim, era um cabide de emprego, não tinha uma política pública efetiva, mas hoje em dia com os mandatos articulados, que pensem em emendas parlamentares para aperfeiçoar, instrumentalizar esse orçamento, a gente tem conseguido aí, pelo menos, desenhar essa rede. E o desafio é fazer com que cada um saia da sua caixinha e possa, de fato, articular uma política pública. A mulher, ela saiba que ela não está só. No momento que ela vai denunciar, ela precisa saber que vai ter uma delegacia acolhedora, né, que vai receber ela da melhor forma, que vai ter a vaga para os seus filhos numa escola próxima ao lugar da casa do parente, ou onde ela for se abrigar, porque isso tudo conta. Uma orientação jurídica. Uma orientação jurídica. Como é que eu vou denunciar se eu estou denunciando quem bota comida na minha casa? Então, tem que se pensar na autonomia financeira dessas mulheres. E é importante o anúncio essa semana, pelo governo federal, que 8% das empresas que firmarem licitação e parcerias com o governo foi em Brasília, mas já está sendo discutido isso no âmbito federal para os estados também participarem efetivamente. Serão destinados às mulheres que estão em situação de violência. E isso para a gente tentar romper esse ciclo da violência. Essa autonomia financeira é fundamental. Então, as mulheres que estão em situação de violência, elas precisam saber que elas vão denunciar aquele agressor, que é quem bota a comida dentro de casa, mas ela vai poder ser a dona da sua vida, né? Ter condições de colocar seu filho na escola. Então, são muitos entraves que podem ser solucionados se houver realmente essa integração da política pública. Então, esse é o nosso desafio. Por isso a importância de uma frente parlamentar, por isso a importância de mandatos de mulheres que pensem realmente em outras mulheres. De nada adianta também ser mulher e que não pense na política pública para a mulher. Muitas vezes reproduz ou frases ou atitudes tão machistas quanto muitos homens que não entendem a importância da nossa representatividade. Então, os desafios são inúmeros. Inúmeros. Um ponto que me chamou a atenção e que eu acho que conecta, né, as duas falas aqui que foram mencionadas é esse de explicar para a mulher vítima da violência doméstica o fluxo do que ocorre uma vez que ela denuncia, uma vez que uma medida protetiva vem, porque de fato é muito complexo o caso desse tipo de violência, não deixa de ser o pai dos seus filhos, né? E há muitas inseguranças e inquietudes ao redor dessa mulher. Ela quer sim manter-se viva e protegida, mas ela se preocupa com o pai dos filhos, como os filhos vão encarar isso aí. Então, poder também assessorá-la, explicando para ela todas as especificidades que estão ali direcionadas àquele caso é importantíssimo, porque você dá segurança para que essa mulher saiba o porvir de forma cuidadosa. Um ponto aqui que foi mencionado também que eu gostaria de destacar é o da Patrulha Maria da Penha. Às vezes a gente não valoriza tanto o que é nosso, né? E eu me recordo ano passado de receber uma professora na UFRN que vinha da Inglaterra, infelizmente o nome dela agora eu não consigo me recordar, mas ela vinha para estudar a patrulha porque achou a ideia fantástica. Ela dizia, no meu país não tem algo semelhante. Quando a mulher passa por um processo de violência doméstica, ela se sente um pouco perdida por não ter a quem recorrer de modo específico. Então, ela veio para estudar a Patrulha Maria da Penha como um fator determinante na redução do número de feminicídio, uma vez que é uma patrulha destacada para proteger essa mulher que já tem medida protetiva. E o que a gente mais escuta no noticiário e que gera revolta para quem é do direito, para quem não é aquela mulher que estava com a medida protetiva e que o ex-companheiro vai ao seu local de trabalho, encontra ela, seja onde for, e infelizmente retira sua vida, na maior parte das vezes de uma forma muito hostil, muito violenta, que é típico também desse tipo de situação. Então, acho que valorizar a Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, valorizar também a questão do botão do pânico. Sim. Recentemente, numa reunião em uma outra instituição, eu fiquei sabendo que muitas mulheres não recorrem ao botão do pânico, que é um botão, eu confesso que eu não sei tecnologicamente como ele funciona, mas uma vez acionado, permite a chegada
das autoridades que são capazes de protegê-la, uma vez que a medida protetiva foi descumprida. E às vezes elas têm receio do uso desse botão porque não sabem como ele funciona, se ele vai ficar meio que como um espião. As mulheres acham que elas estão sendo monitoradas. Que elas estão sendo monitoradas, exatamente. Então, por isso da importância também de orientá-las a respeito não só dessas tecnologias protetivas, mas como também do processo que é subsequente à denúncia, para que elas compreendam efetivamente o que se passará e para que se preparem também para isso. Aqui em Natal, especificamente, há 3 anos existe a implementação da Patrulha Maria da Penha. Foram cerca de 180 mulheres que foram acompanhadas durante esse período, nesses 3 anos de atuação, e nenhuma delas perderam a sua vida. Então, isso é muito significativo, né? Então, é um programa, é um instrumento que tem dado certo, né? Potencial. Não são estatísticas, são vidas. São vidas, são vidas. Então, realmente, assim, por isso que desde da elaboração da lei aqui, todo aquele trâmite que percorreu quase 2 anos até, enfim, a derrubada da ação direta de inconstitucionalidade, eu sempre acreditei muito, porque a gente vinha acompanhando em outros municípios, em outros estados, aonde tinha instituído a Patrulha Maria da Penha, a reincidência dessas mulheres, né? No caso, o número de vítimas era praticamente 0, e aqui se confirma. As 180 mulheres que foram acompanhadas pela patrulha, elas tiveram suas vidas resguardadas. Então, isso é muito importante, é muito valioso, né? E a gente tem que potencializar. Então, por isso que a cada ano, a cada orçamento, a gente se preocupa em colocar emendas para qualificar, para instrumentalizar, para potencializar. Ainda precisamos de uma patrulha. Vai chegar um momento que a gente espera que não precise, mas ainda precisamos. E são instrumentos como esse que a gente vê que tem dado certo, né? Então, instrumentos como a Patrulha Maria da Penha, o Grupo Reflexivo de Homens, que inclusive nós instituímos aqui um projeto de lei que infelizmente ainda não está implementado aqui, que é institucionalizar um programa que é realizado pelo Ministério Público através do Núcleo de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência, que é nacionalmente já reconhecido, inclusive premiado, e que tem essa perspectiva também de não só olhar para a vítima, olha para a vítima, lógico, dá todo o acolhimento para a vítima, mas também pensar aqueles homens que já se inseriram num contexto de violência. Porque certamente se esse homem ele não mudar sua percepção, né, do que ele fez é muito errado, ele vai voltar a revitimizar essa mulher e vai fazer outras mulheres vítimas, né? Então, que a gente possa também desconstruir. Isso tudo vai muito dessa cultura machista, muitas vezes a naturalização, um discurso de ódio, de intolerância, que encoraja muitos homens a colocar a mulher numa situação de inferioridade. Então, por isso que eu acredito que a gente deve sim discutir a situação de gênero no ambiente escolar. Então, a gente leva as discussões para as escolas também, que a gente possa discutir. Porque, infelizmente, tem meninas que deixam de estar numa sala de aula, por exemplo, porque ela está abreviando, está fazendo serviços domésticos, né? Lavando a louça, arrumando a casa, cuidando dos irmãos mais novos. Então, certamente, essas mulheres vão crescer, muitas vezes reproduzindo o que vem em casa. E os meninos também, reproduzindo e naturalizando o que vem em casa. Então, que a gente possa levar essa discussão para todos os ambientes, né? Então, por isso a importância de estar na escola, de capacitar a unidade de saúde, né? Porque, assim, muitas mulheres que chegam lá, é a primeira porta de entrada numa situação de violência, então, que aquelas pessoas que estão na unidade básica de saúde, numa maternidade, elas possam ter a sensibilidade e ser instruídos como deve acionar toda essa rede. Eu acho que aí entra o Agosto Lilás, que eu acho que não é uma campanha para as mulheres, é para ninguém agredir as mulheres, é para os homens, a senhora falou que as meninas perdem de ir para a escola para ficarem cuidando dos irmãos, então esses meninos, eles já crescem com essa mentalidade, vai ter uma mulher para cuidar de mim, né? Eu vou me manter assim com uma mulher cuidando de mim, porque minha irmã cuidava, então se eu tiver uma esposa, vai cuidar. Então, eu acredito que o Agosto Lilás é para isso, não é para as mulheres, é para ninguém violentar as mulheres, para ninguém ter essa mentalidade machista. O que é que vocês acham dessa iniciativa, dessa campanha? Primeiro, doutora Mariana, depois, vereadora Júlia. Olha, eu acho uma campanha fantástica. Como educadora, jamais seria contrária à institucionalização de um mês dedicado a conscientizar a sociedade, independente de recorte de gênero, como foi exposto aqui, sobre o que significa a prática da violência contra a mulher.
E muita gente até pergunta assim, mas faz sentido ter só um mês para discutir isso? Esse tema é tão importante, por que não de janeiro a dezembro? Uma coisa não exclui a outra, que a gente discuta de janeiro a dezembro, mas ter um mês inteiro dedicado ao tema é, sem sombra de dúvidas, muito simbólico, concentrador de uma chamada de atenção para esse assunto e tem um potencial de fazer daquilo que ocorre no agosto, fazer desses acontecimentos que vão se desdobrar em medidas, em políticas, em comportamentos mais assertivos na proteção das vidas das mulheres. Então, eu sou super entusiasta, faço questão de participar do máximo de eventos que eu posso no mês de agosto, porque eu realmente acredito nesse processo, como eu disse aqui ao chegar e ao agradecer, né, de levar conteúdos para espaços que nem sempre têm acesso a esses conteúdos. Então, acho até bacana que a gente comece a refletir. Todo mês de agosto, todo ano, para onde vamos? Sobre o que é que a gente fala? E quais lugares nós não estamos alcançando, né? Como a gente pode ampliar isso? Então, enfim, eu sou realmente entusiasta, parabenizo a iniciativa e acho que ela precisa ser fortalecida e se expandir cada vez mais, porque é, sim, importantíssima para a proteção das vidas das mulheres. Isso é muito importante, né? A gente está aqui instituindo uma frente parlamentar, diariamente, durante todos os meses, tem projetos pautados no que se refere ao direito e à atenção à mulher, sobretudo à mulher vítima de violência. Então, é importante a representatividade, é importante a sensibilidade. E até a gente fazendo um planejamento das ações, eu fui procurar a Sengida, a secretaria, querendo uma data do ônibus Lilás para fazer aqui. Não, tá todos cheios. Que bom. Que bom, principalmente no interior. Então, que essa política pública seja de fato interiorizada, levando cartilhas, mostrando os canais de denúncia. Então, de fato, existe muita iniciativa boa sendo feita. Essa semana mesmo foi tomado posse o novo Conselho Estadual de Política para as Mulheres, né, com a representação da sociedade civil, do controle social. Então, são instrumentos extremamente importantes que vêm a somar. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, muitas vezes me dá angústia, porque às vezes a gente fala para a gente mesmo. No ambiente, vai falar com as pessoas que já conhecem. Então, a gente precisa chegar lá no Village de Prata, lá em Felipe Camarão, lá em Mãe Luísa, lá no Guarapes, então para que de fato as mulheres saibam e se identifiquem. Essa situação não é normal, então não é ciúme demais, é porque eu estou vivendo uma situação de violência. Quem eu procuro? Acionar essas redes institucionais é importante, mas também acionar as redes comunitárias. Nessas últimas, infelizmente, alguns casos, né, de feminicídio que a gente acompanhou, muitas mulheres não tinham acionado nada da rede. Então, assim, não tinha compartilhado com amiga, não tinha dado entrada e denunciado numa delegacia. Então, que a gente possa estimular essas mulheres a denunciar, mas, sobretudo, uma vez que denunciam, elas precisam saber que elas não estão só, que elas contam com a rede de apoio. E é isso que precisamos aí, lutar por orçamento, lutar pela expansão dos programas, lutar pela efetivação desses programas, para que, de fato, as mulheres voltem a viver as suas vidas e saibam que existe vida para além de uma violência doméstica, que, inclusive, é um dos temas que a gente vai abordar aqui nessa segunda temporada. Existe vida além, depois de uma violência? Porque muitas mulheres acham que, infelizmente, a vida acabou ali. É verdade. E elas precisam saber que elas podem se qualificar, podem ter acesso a um programa de qualificação, de capacitação, ser inseridas no mercado de trabalho, e possa resgatar as suas vidas, né? Ser dona das suas vidas. Para a gente finalizar a última pergunta do nosso programa, eu queria que vocês falassem, vocês são mulheres que vivem em espaços públicos, que convivem, a vereadora Júlia aqui convive com muita gente, com o meio político, a senhora convive no meio de pesquisa. Como mulheres, vocês se sentem tendo mais espaço na profissão que vocês desempenham? Vocês acham que poderia ser mais? Sem sombra de dúvidas, se eu comparo a minha realidade em 2023 com a de colegas na docência e na advocacia que me antecederam, hoje nós temos mais espaços. Mas não significa dizer que os espaços que alcançamos aqui são suficientes ou que numericamente sejam parecidos com os espaços ocupados por nossos colegas homens. Então, tenho mais espaço sim do que as que me antecederam na advocacia e na docência, mas o espaço que a gente tem ainda é muito diminuto.
A gente quer mais, eu suponho que aqui no Legislativo também, minimamente no sentido de uma paridade numérica mesmo, né? Para que os corpos ali, de forma muito equilibrada, representados em números, possam externar as demandas que são concernentes àqueles interesses que eles representam. Então, tá interessante agora, mais do que já esteve, mas ainda é preciso muito, pode ser muito melhor. Eu assino embaixo aí o que Mariana falou, de fato, hoje há um ambiente. Só em a gente estar aqui hoje falando para outras mulheres com um programa já é um espaço significativo, né? Que foi fruto de uma conquista, de uma luta coletiva. Para eu estar aqui representando outras mulheres, quantas mulheres não bravaram o seu tempo, né? No passado, lutaram, não conseguiram. Então, eu lembro quando eu cheguei aqui em 2009, fazia 4 legislaturas que não tinha nenhuma mulher representando outras mulheres. Então, sem sombra de dúvidas, hoje o ambiente da Câmara é muito mais aberto. Então, eram 2 vereadoras e eu acompanhei um pouquinho dessa evolução das bancadas femininas. Só em estarmos aqui estimula que outras mulheres participem. Eu recebo isso diariamente nas minhas redes sociais, de mulheres, de meninas, de jovens, querendo saber como é que participa de uma audiência pública, querendo saber como é que se filia a um partido, né? Então, isso estimula outras mulheres, porque tem temas que, por exemplo, vamos discutir a dignidade menstrual. Nós sabemos o que é ser mulher, o que é todos os meses enfrentar todas as dores e as delícias de ser mulher, né? Então, nós sabemos, temos legitimidade, então isso aproxima as mulheres. Mas muitas vezes precisa ter essa infraestrutura, né? Essa política pública. Não só, às vezes, não basta a mulher querer, eu quero me filiar, eu quero ser candidata. Sequer tem vaga de uma creche aqui em Natal para botar seus filhos para estudar. São 1.700 crianças fora da sala de aula. Então, a gente precisa lutar, claro, por mais representatividade e, paralelo a isso, também por mais oportunidade, por mais política pública, para que essa mulher ela encontre um ambiente, no mínimo, né, confortável para ela poder ter a oportunidade de estar nos representando, de estar numa sala de aula, de estar pesquisando, né? Porque, de fato, conciliar as atividades com a maternidade é algo muito desafiador. Se não tiver essa rede de apoio, se não tiver essa infraestrutura. Eu perguntei isso, o tema é violência, Lei Maria da Penha, Agosto Lilás, mas eu perguntei isso porque eu queria que as mulheres ouvissem de vocês duas mulheres encorajadas, 2 mulheres que enfrentam as adversidades do machismo e tudo, para que a mulher que está em casa se sinta também encorajada a saber o que é uma situação de violência, a sair de uma situação de violência, de saber que tem outras mulheres, assim como vocês duas, que chegaram aonde possivelmente elas gostariam de estar. De independência, de conquista de espaço, porque sair da situação de violência é conhecimento e também coragem. Sim. Então, por isso que eu pedi para vocês falarem sobre a vida de vocês, para que elas se sintam encorajadas a saírem, saberem e saírem de qualquer situação de violência. E aí fazer também só aqui um chamamento, né, a toda a população, pegando um pouquinho do gancho do que Mariana falou no início, né? A gente historicamente foi naturalizado que em briga de marido e mulher ninguém metia a colher, e a gente deve meter a colher e deve salvar a vida das mulheres. Então, se você está no condomínio, escutou alguma coisa estranha, acione o seu síndico. Existe hoje a lei dos condomínios, né, que é para o síndico poder participar em todos os espaços, que a gente não... Quem se omite, né, permite. Então, que a gente possa denunciar também, conversar com essa mulher, buscar ajuda e discar 180, que é o Disque Denúncia contra a Violência Doméstica, né, contra as violências contra as mulheres, acionar a Polícia Militar, acionar uma Guarda Municipal de Natal e que a gente possa fazer com que essas mulheres tenham uma chance de vida. É isso. Chegamos ao final do programa Mulheres à Frente. Agradeço, Mariana de Siqueira, nossa entrevistada de hoje. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço imensamente o convite, foi uma alegria conversar aqui com vocês. O tema é pesado, é difícil, traz dores, mas de alguma forma eu acho que houve leveza aqui no dialogar, então espero ter conseguido me comunicar da melhor maneira possível, levando um processo mesmo de letramento sobre desigualdade de gênero e proteção à vida das mulheres para quem nos acompanha. Obrigada. Eu agradeço também, Mara, aqui a oportunidade de dividir essa bancada aqui com a doutora Mariana, minha ex-colega. Estudei com Mariana no colégio e hoje, para mim, é uma grande referência do que ela se tornou, né?
do que ela passa, da forma forte, firme, mas de uma forma leve, né? Pedagógica, de conscientizar. Então, Mariana, uma gratidão. Que bom a gente iniciar essa segunda temporada com uma pessoa que nos orgulha, nos representa. Muito obrigada. Obrigada, eu também sou todo orgulho, viu, dessa ex-colega de escola que se tornou parlamentar referência. É muito bacana ver esses processos de desenvolvimento profissional e a ocupação de espaços tão importantes por mulheres. E quando é uma mulher que a gente conhece da época da infância, além da admiração pública, tem a questão do afeto. Então, sempre que eu posso, me faço presente aqui nos convites, eventos, porque eu faço questão de prestigiar realmente. Que bom, obrigada, obrigada. Agradeço a vocês duas, agradeço também a sua companhia e até a próxima edição.